pessoal, boa noite, como estão todos vocês? Estamos aqui agora para gravar o nosso primeiro vídeo de filosofia da educação, ou melhor, fundamentos filosóficos da educação, para os alunos e alunas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igaraçu. Essa turma, grande turma, cheia de pensadores e pensadoras do primeiro período. Então, quero antes de mais nada dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, mantendo esse contato audiovisual, afetivo, dialogando sobre esse conteúdo importante que nos traz os pensadores da filosofia, desde os tempos clássicos até a contemporaneidade. Nós hoje vamos tratar de um filósofo muito importante chamado Aristóteles. Aristóteles teve uma importância tão grande para a filosofia da educação, ele que foi aluno do seu grande mestre, Platão, e foi também professor de um outro grande estrategista, o imperador Alexandre o Grande. O que temos a falar sobre Aristóteles? Vamos trazer hoje para a nossa videoaula dois conceitos fundamentais na visão de Aristóteles. Nós temos o conceito de ética aristotélica e o conceito de educação. O que é a ética para Aristóteles? Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a relação, a perspectiva do pensamento, do conhecimento, da teoria do conhecimento para esses dois grandes pensadores, que têm essa linha sucessória na filosofia. Nós temos o caso de Platão. Platão que acreditava que o mundo das ideias é o mundo do conhecimento verdadeiro. E que esse mundo em que nós estamos é o mundo do conhecimento empírico, no conhecimento que ele via como uma aparência de verdade, uma irrealidade ou uma realidade ilusória. Este seria o mundo terreno. E ele dizia que existe um outro mundo, é o mundo do conhecimento verdadeiro, é o chamado mundo das ideias. Somente quando nós sairmos do mundo empírico, do mundo terreno, do mundo sensível, poderemos atingir ao mundo inteligível, o mundo das ideias, do pensamento crítico, onde assim é possível chegar à verdade. Já Aristóteles, ele inverte um pouco essa lógica. Ele diz que o verdadeiro mundo é o mundo do conhecimento, é o mundo empírico, o mundo sensível. É neste mundo onde nós adquirimos as experiências. A vivência com o mundo nos leva ao conhecimento. Essa perspectiva oposta, ao mesmo tempo complementar, do pensamento filosófico ocidental, ela é muito bem representada na obra Escola de Atenas, um quadro, ou melhor, um mural belíssimo pintado pelo renascentista Rafael Sanzio e que está em uma das salas dos museus do Vaticano, em Roma. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês visualizarem essa imagem. Vocês pesquisam, vou deixar lá na nossa sala do Google Classroom para você analisar bem essa imagem, e já deixo uma atividade aí para vocês para ser entregue na próxima semana, que é identificar alguns pensadores que estão nessa magnífica obra e identificar e indicar as ideias principais desses grandes pensadores. Lembrando que ao centro nós temos, apontando para o alto, Platão, se referindo ao mundo das ideias, e com a mão para baixo, apontando para a terra, Aristóteles, se referindo ao mundo terreno, ao mundo sensível das experiências, o mundo empírico. Mas voltando ao conceito de ética de Aristóteles. Para Aristóteles, a vida na polis, na cidade-estado grega, deveria ser uma vida voltada para o bem comum. Daí surge o termo política, que vem de fazer o bem. Política, na perspectiva aristotélica, diz respeito a usar o instrumento da ação social coletivamente para fazer o bem, compartilhar o bem para todos. E onde entra a educação nessa perspectiva? É a educação, esse instrumento, esse veículo que vai instrumentalizar, que vai instruir todos os indivíduos, cidadãos e cidadãs viventes na polis,
para terem uma vida baseada nas regras, no bem comum. Ou seja, a educação ela é um instrumento capaz de organizar a vida na pós, através da instrução, através da prática educativa que direciona o sujeito à vida na polis, à vida dentro de uma sociedade civil. Ou seja, é a educação um instrumento de exercício da cidadania e da civilidade. Inclusive, tendo ele, o jovem, a criança, desde cedo, tendo ele sendo instruído, ele pode viver dentro de uma vida pública, política, tendo seus ideais, suas convicções, sua criticidade para poder viver neste mundo. E o conceito de ética em Aristóteles é muito interessante porque ele diz, como é ser ético? E aí a palavra ética vem do grego ethos, quer dizer uma conduta, uma forma de ser. A ética, segundo este pensador, nos revela o seguinte, que eu preciso, através da educação, me moldar, né? Deixar com que a sociedade me instrua, crie em mim um sujeito crítico, atuante, capaz de viver na polis, dotado de elementos éticos, valores éticos que me possibilitam ter uma vida satisfatória dentro da polis. Para Aristóteles, o maior sentido da vida é a felicidade. É através da ética, da educação e da política que o indivíduo pode alcançar a felicidade. A felicidade é o objetivo principal da vida. Não há sentido para viver que não seja o objetivo, a felicidade. E ele parte do princípio de uma filosofia, de uma corrente filosófica chamada de eudaimonismo. Professor, o que é eudaimonismo? Apesar da palavra ser muito complexa, um pouco diferente, mas ela é muito fácil. É uma doutrina filosófica, uma perspectiva filosófica voltada para valores, conduta de vida, reflexões que nos encaminham a uma vida feliz. Somente a felicidade, somente uma ética, uma educação voltada para tornar as pessoas felizes é o que é mais importante na filosofia para Aristóteles. O que dá sentido à vida é ser feliz. E o que nos leva à felicidade? Ter ética, saber utilizar da postura política e a educação. E como poderíamos ter uma vida ética? Ele vai partir do princípio de que nós temos que ter uma medianidade. O que seria a medianidade? É buscar o caminho do meio, é fugir dos vícios, é valorizar as virtudes, é ter uma vida equilibrada. O sujeito político, ético, ele visa ter uma vida equilibrada, fugindo dos extremos. Isso é muito importante, porque hoje a gente vê num país dotado de discursos raivosos, polarizados, discursos de ódio, que não nos leva a caminho nenhum, seja de um lado ou de outro. Essa polaridade só nos leva aos conflitos, e os conflitos não nos levam a uma vida saudável do ponto de vista social. E ele nos fala que é necessário a gente fugir dos extremos, ter uma vida regrada, uma vida com equilíbrio. E como nós poderíamos fazer isso? O uso disso? Através do diálogo, através de uma boa educação, através das virtudes, dos valores, dos bons costumes, não em termos de bons costumes como a leitura moral, mas boas práticas de vivência dentro da sociedade. E por fim, ele vai dizer o seguinte: bons livros, leituras que nos fazem bem, que nos enriquecem, bons espetáculos teatrais, obra de cinema pensando no mundo atual, ou seja, são elementos artísticos de contemplação, de fruição, que nos possam levar a uma elevação espiritual, intelectual. Isso vai nos fazer indivíduos éticos, centrados, equilibrados. Esse é o papel da educação para Aristóteles, garantir essa conduta ética que nos encaminhe ao objetivo último da nossa vida, que é a felicidade. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês me procuram no Instagram, vou deixar aqui
o meu Instagram para vocês mandarem direct. Qualquer dúvida podem também lá no WhatsApp do nosso grupo tirar dúvidas. E não esqueçam de acessar a nossa Google Sala. Lá tem muito material interessante, tem algumas atividades muito bacanas. Inclusive, por falar nisso, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com relação à atividade que foi passada e está lá no Google Classroom. É sobre um livro de O Ateneu, um livro de Raul Pompeia. Nessa obra, a gente vai fazer um link. Você sabe, né, galera? O conhecimento ele não é uma coisa fechada. O conhecimento ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Ele transita entre várias áreas do conhecimento. E aí eu trago, para a gente colocar em prática essa transdisciplinaridade, eu trago uma obra da literatura clássica, que é o livro O Ateneu, de Raul de Pompeia. Nesse livro, ele faz uma análise, ou melhor, desculpe, ele apresenta um estilo de educação, uma modalidade educacional conservadora, tradicional, que era típica do Brasil no passado. E aí eu peço para que vocês analisem alguns trechos da obra, não precisa nesse momento ler a obra inteira, embora é uma obra muito importante, vocês devem ter lido ou deverão ler em algum momento, mas para essa atividade, procura alguns fragmentos, alguns resumos, interpreta como a educação é trabalhada na perspectiva lá da obra apresentada por Raul Pompeia e traz para reflexões sobre a educação hoje. Como isso se aplica, ou será que isso ainda se aplica na educação atual? Isso é para fazer a gente pensar. Isso é filosofia. E por fim, eu vou deixar aí um recadinho para vocês. Continuem estudando. A nossa próxima videoaula vai tratar sobre um pouco da perspectiva da filosofia ao longo da Idade Média, até chegar ao Renascimento e o Iluminismo. Vamos estudar bastante um filósofo chamado o Jean-Jacques Rousseau, tem uma obra fenomenal voltada para a educação. E vou mandar aqui um recadinho para vocês, olha, a galera que tem mantido contato aí comigo, Jaqueline tem dado maior força para a galera, não é? Jaqueline, Andresa, Monique, Moisés, Josinete, Mirtes, Milka, Laiane, Riane e toda a galera lá da turma. É uma turma bem grande, bem animada, tá todo mundo aí, ó, ninguém tá desanimado. Vamos manter o foco, estudar bastante. E eu quero manter um desafio para vocês, para a gente finalizar agora, um grande desafio. Posta lá, tira uma foto lá sua, do jeito que tá aí, tá só aquela arrumada no visu. Posta uma foto, você estudando agora, não é? Ou no celular, ou no computador, ou no livro. Posta lá, marca o professor lá, professor Zé Roberto Sena, 86, lá o meu Instagram. E marca também o Instagram da Facig, Facig Oficial. Aí a gente pega essa postagem sua, faz o repost para mostrar que essa turma tá animada, não tá parando e que não é esse momento pontual que estamos passando que vai nos fazer desanimar. O momento é pontual, é emergencial e nós estamos estudando, nós não estamos parados. Parabéns a você que está aí, ó, animado, estudando, se preparando e logo logo a gente volta para dar aquele abraço coletivo, todo mundo junto. Estou morrendo de saudades. Um abraço e tudo de bom. O que precisar, contem comigo. Valeu, pessoal!